Olá, estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com você sobre a frequente desistência que eu percebo dos estudantes em sala de aula. Muitos estudantes desistem antes de tentar uma tarefa. Vira e mexe a gente escuta aquela frase em sala de aula, né? Professor, é para copiar? Já virou até meme, já virou até piada essa frase, né? Não, pega o quadro e leva o quadro para casa, né? Mas por que o estudante faz essa pergunta com frequência? Professor, é para copiar? Porque ele já desiste de copiar aquilo que está no quadro antes mesmo de ter iniciado a cópia do conteúdo. É para copiar ou não é para copiar? Isso vai depender de você, isso vai depender de cada professor, mas basicamente você precisaria observar o que é útil daquilo que o professor está colocando no quadro, o que é útil daquilo que o professor está falando. Particularmente nas minhas aulas, são poucos os conteúdos que eu passo no quadro para que o estudante copie, né? Mas eu falo muito. Então, antes de desistir e dizer, professor, é para copiar, pega aquilo que é fundamental do que o professor está falando, pega aquilo que você acha importante da fala do professor ou dos rabiscos do quadro, crie o seu próprio rabisco no caderno, que agora tem até um nome chique, né? Mapa conceitual. Mas nada mais é do que um rabisco que você faz no caderno para entender aquilo que o professor está falando. Então não desista. Muitas vezes em sala de aula, eu conversando com os estudantes, eu faço uma pergunta, né? De um conteúdo de um ano anterior, por exemplo, que tem a ver com aquele conteúdo que a gente está falando. Ah, a gente está falando sobre a verdade, não sei o que, tá. E aí eu pergunto para eles, lembram? E a maiêutica de Sócrates, que a gente viu no ano passado? O que a maiêutica de Sócrates tem a ver com isso e tal? E aí muitos estudantes eu vejo na expressão facial que eles se desligam daquela pergunta que eu fiz. Eles simplesmente desistem de procurar a resposta para aquela pergunta antes mesmo de chegarem a qualquer conclusão. Desistem, se abstêm da resposta. Dizem para si mesmos, eu não vou responder, eu não vou buscar essa resposta. E essa desistência de fazer conexões de conteúdo é uma preguiça mental, porque o conteúdo foi trabalhado no ano passado. Às vezes você até sabe o conteúdo, mas tem essa preguiça mental de participar da aula. Essa falta de vontade, esse desânimo, essa falta de alma de estudante, o porquê está lá estudando, precisa encontrar esse sentido de estar em sala de aula e não desanimar, não desistir. E o professor vai falando e você precisa ali, ainda que ele não pergunte, precisa estar fazendo conexões de conteúdo sem desistir. E aí às vezes chega ao cúmulo de o professor perguntar fulano, fulana, o que é a maiêutica de Sócrates e o que isso tem a ver com esse conteúdo que a gente está falando agora? E aí a pessoa diz assim, ah, não sei, professor. Não sei, professor. Às vezes sabe, às vezes está ali no caderno, às vezes era o conteúdo da aula passada e não faz questão de virar a página e voltar para ler o conteúdo um pouquinho antes, enquanto a gente estava falando. Desiste antes. E são pequenas coisas, são pequenas desistências que vão acontecendo e lá na frente essas pequenas desistências vão se transformando em grandes desistências. E aí você vai ficando para trás, você vai ficando cada vez mais desanimado, desistindo de coisas ainda mais importantes que você não poderia desistir. Então não desista. Esse vídeo é especificamente para motivá-los a não desistir de estudar. O não desistir de estudar não significa só não ir lá na secretaria e não fazer a sua desistência formal do estudo, né? Não, porque muitos de vocês estão matriculados e não vão deixar de estar matriculados e vão se formar no ensino médio, mas já desistiram de estudar lá atrás. Desistiram. Porque lá na sala de aula, enquanto o professor está falando,
você desistiu da aula, você já está com a cabeça em outro lugar, você já está pensando em outra coisa, em vez de estar concentrado aqueles 40, 45 minutinhos de aula e estar anotando aquilo que você acha importante, para usar a aula a seu favor. Porque senão, daqui a 15, 20 dias vai ter uma prova, por exemplo, e você vai precisar estar estudando, às vezes nas vésperas da prova. Ao contrário disso, você poderia ter prestado atenção na aula, anotado aquilo que você acha importante, e essas anotações vão fazer com que você grave o conteúdo no cérebro. Não desista da aula, aproveite aquela aula, aproveite o momento, né? Outra frase da moda, né? Carpe diem, aproveite o dia. Eu digo aproveite a aula. Já que você está lá na aula, não durma na aula, não fique na aula só de corpo presente, com a cabeça em outro lugar. Você está na aula. A aula não é confortável para dormir, a sala de aula não é confortável para você estar namorando pelo celular, a sala de aula não é o melhor lugar para isso. Venha para a sala de aula para estudar, para receber esse conteúdo, para fazer conexões, para ser o seu professor de si mesmo. E aí você vai começar a fazer conexões com o conteúdo da aula passada, com o conteúdo da outra matéria, com o conteúdo do ano passado. E aí na hora que aparecerem as provas, na hora que aparecer um vestibular, o Enem, o seu cérebro já está tão acostumado que você vai lembrar dos conteúdos facilmente, porque você não desistiu. Não desista. Siga em frente. Estudar não significa só estar matriculado. Estudar não significa só não desistir formalmente lá na secretaria. Estudar significa estar presente de corpo e alma em sala de aula. Estar prestando atenção, anotando aquilo que você acha importante e não desistir. Quando o professor fizer uma pergunta para você sobre tal conteúdo, nem que você erre, mas responda. Aí o professor está falando em sala de aula da diferença entre nós e os outros animais, que é a razão, o nosso pensamento e tal. E no final dessa frase o professor pergunta: Fulano, qual é a principal diferença entre nós e os animais? Não sei, professor. Como não sabe, eu acabei de falar. Você estava prestando atenção, mas você desistiu antes mesmo de tentar. Não desista antes de tentar, ainda que você erre, mas erre tentando, e isso vai te fazer uma pessoa ainda melhor. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like no vídeo, ative o sininho e aí você vai receber uma notificação quando a gente postar um vídeo novo. Bem-vindo ao canal do professor Hercílio da Costa, bem-vindo a essa família de filósofos que a cada dia cresce mais. Um abraço, até a próxima, valeu!